Bem-vindos ao Debate, nosso espaço de diálogo plural e rigoroso sobre as ideias que moldam a nossa compreensão do mundo. Sabe? Imagine por um instante que você está numa daquelas salas de espelhos de um parque de diversões. Aquelas que distorcem tudo, né? Exatamente. Você se coloca na frente de um espelho curvo e, de repente, a sua imagem, que é toda cheia de imperfeições e assimetrias, reflete um corpo gigante, imponente e perfeitamente unificado. É uma imagem que hipnotiza. E durante muito tempo, a filosofia política olhou para o Estado exatamente assim. Nós queríamos acreditar lá no fundo que o poder era esse espelho mágico capaz de refletir uma sociedade unida, sabe? Uma sociedade sem fraturas. Porque é uma ilusão reconfortante, né? A gente acredita que, por trás do espelho, existe uma substância real, uma vontade geral. E que, se ela for bem representada, vai nos levar ao nosso destino social em total segurança. Mas aí, e é aqui que a coisa fica interessante. Você abre a pesquisa do cientista político Dário de Negreiros. É uma dissertação fantástica defendida na USP em 2017, chamada O Maquiavel de Lefort e a Crítica ao Idealismo Democrático. Um texto denso, aliás, muito bom. Demais. E o que essa obra faz é basicamente estilhaçar esse espelho. A pesquisa mergulha na leitura absolutamente revolucionária que o filósofo francês Claude Lefort faz de Nicolau Maquiavel. E quando os cacos caem no chão, o que sobra? O que Lefort nos mostra é que atrás do espelho não há um corpo unificado. Há um abismo, entende? Uma falha tectônica radical na sociedade que nunca, sob hipótese alguma, pode ser fechada. Olha, essa é a definição absoluta de vertigem política. É descobrir que o centro do poder não é uma rocha firme, mas um vazio estrutural, sabe? E nós temos um ponto de tensão muito claro que emerge desse texto, que é justamente como lidar com esse abismo. Exato. Por isso, a questão central que a gente vai explorar hoje é a seguinte. O pensamento político de Lefort, inspirado pelo secretário Florentino, serve primariamente para desconstruir as ilusões do agir político, mostrando a impossibilidade de uma sociedade sem conflitos. Ou, por outro lado, será que ele nos fornece um motor pragmático e essencial para a ação ao expor a necessidade trágica daquilo que o texto chama de impostura do poder? É essa a grande divisão de hoje. Eu, particularmente, defendo que o verdadeiro triunfo do Maquiavel de Lefort é epistemológico e desconstrutivo. Ele revela a indeterminação radical e vacina a sociedade contra os perigos do totalitarismo, sabe? Contra o falso saber daqueles que tentam preencher esse vazio. E eu venho de uma direção bem diferente. Eu argumento que a essência da obra é a sua paixão realista. É o reconhecimento prático de que, apesar da divisão da sociedade ser permanente, o poder exige uma materialização, na figura do príncipe, para dar forma ao desejo do povo. O que transformaria essa impostura em algo útil? Exatamente. Isso torna a impostura do poder não um erro do sistema, mas uma ferramenta indispensável para a coesão social. Bom, para destrinchar essa dinâmica, a gente precisa entender o chão de onde o Lefort parte. E esse chão sofre um abalo sísmico num ano muito específico, que é 1956. Essa é a data de ruptura total no itinerário intelectual dele. Um ano brutal para a esquerda europeia, diga-se de passagem. Sim, porque é o ano em que duas coisas gigantescas acontecem no bloco comunista. Primeiro, a gente tem o relatório Khrushchev, quando os crimes, os expurgos e as atrocidades do Stalin são finalmente expostos ao mundo de forma oficial, e logo em seguida a Revolução Húngara. E sabe, o detalhe da Revolução Húngara é fundamental para entender a cabeça do Lefort nesse momento. Não foi uma revolta da burguesia de direita. De jeito nenhum. Foram conselhos de trabalhadores, o próprio proletariado se levantando contra um Estado que se autodenominava o Estado dos Trabalhadores. E a resposta da União Soviética foi, mandar os tanques de guerra para esmagar esses mesmos trabalhadores. É chocante e o mecanismo lógico que quebra para o Lefort ali é insuperável. Porque, veja bem, se o Estado supostamente é a encarnação dos trabalhadores, como os trabalhadores podem se revoltar contra si mesmos?
É uma contradição em termos. Unificada, sem classes, que era prometida pelo marxismo mecanicista, é uma grande mentira. Lefort rompe com isso de vez e vai buscar lá no Maquiavel a chave para entender o que deu errado. E ele encontra o conceito da divisão, né? Isso, ele descobre no Florentino o que ele chama de dupla divisão inerradicável da sociedade. Vamos detalhar essa primeira divisão, porque ela está no famoso capítulo 9 de O Príncipe. Maquiavel diz basicamente que em toda cidade existem dois humores opostos. Os grandes e o povo. Exato. Os grandes, que desejam comandar e oprimir, e o povo, que deseja não ser comandado nem oprimido. O conflito é a fundação da cidade, não um defeito dela que precisa ser consertado. Mas é a segunda divisão que, para mim, é a grande sacada conceitual do Lefort. Ele diz que a sociedade é ontologicamente cindida. Eu sei que isso soa como um jargão acadêmico meio pesado, mas pensa no que isso significa na prática. Traduzindo para o mundo real. Significa que, por sua própria natureza, existe um abismo intransponível entre as pessoas que andam na rua, a sociedade civil e a cadeira do poder que as governa. Você nunca pode fundir os dois. E tentar fundir é o erro fatal, certo? É a tragédia. O idealismo democrático, ou mesmo a revolução totalitária, falha tragicamente porque tenta fechar essa rachadura. A política verdadeira, então, não é a resolução desse vazio, mas a sustentação contínua dele. Olha, eu concordo integralmente com a premissa dessa divisão social. É incontornável no texto e na nossa própria realidade. Mas perceba o mecanismo de como essa divisão opera, sabe? Especificamente na dinâmica do desejo negativo do povo. Como assim negativo? Como mencionei antes, os grandes têm um desejo positivo. Eles querem poder, querem oprimir, é uma ação afirmativa. O povo, segundo Maquiavel, não tem um desejo propositivo ou um conteúdo determinado logo de cara. O desejo deles é simplesmente uma negação. É o desejo de não ser oprimido. É um desejo puro de resistência. Exato, resistência. Mas como você constrói uma sociedade civilizatória em cima de um mero não? Você não pode estruturar instituições complexas sobre um vácuo de intenção. Você precisa de uma imagem na qual esse povo possa se espelhar e reconhecer sua própria força. E você acha que o príncipe é essa imagem? A genialidade da leitura lefortiana, na minha visão, está em mostrar exatamente como o príncipe age como esse espelho. A política, portanto, não é apenas a aceitação estoica de um vazio social, é a manipulação ativa e necessária da dimensão imaginária. Mas isso não é validar a mentira? O poder, mesmo sendo assumidamente uma impostura, afinal, o governante é um homem comum fingindo ser muito mais do que é, esse poder é indispensável. Ele confere materialidade a esse desejo difuso do povo. Bom, eu vejo porque você foca tanto na mecânica da imagem, e o papel do imaginário é sim muito forte em Lefort. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre a natureza desse vazio social. Pode falar. Se nós dois concordamos que a sociedade nasce de desejos irreconciliáveis, como ela evita o colapso total e a guerra civil constante? A coesão não vem de preencher o vazio com uma imagem soberana, mas de manter o espaço do conflito aberto e desimpedido. Entendo o ponto. Mas tem uma citação precisa da dissertação do Negreiros que define isso perfeitamente. Ele diz: o poder se encrava sempre num vazio social e só se mantém em movimento nesse movimento pelo qual a sociedade se mantém junta. O que implica, paradoxalmente, que a instabilidade é o próprio cimento da sociedade. Exatamente. Pense no lugar do poder como um palco de teatro clássico. O palco deve permanecer fundamentalmente vazio em sua essência para que a peça social continue sendo encenada de forma justa. Os atores vão e vêm. Isso. Os atores, sejam eles presidentes, primeiros-ministros, legisladores, sobem no palco, interpretam seus papéis por um tempo e depois, o mais importante, eles saem. Se um ator decide pregar seus sapatos no chão do palco... E diz que não sai mais? Dizendo: eu não sou apenas um ator, eu sou a própria encarnação do palco, eu sou o poder. O que nasce aí não é ordem social, é a tirania pura.
A mistificação e o totalitarismo acontecem quando a figura empírica do governante funde a sua identidade pessoal com o lugar simbólico do poder. A democracia exige, implora, que a gente entenda que o lugar do poder não pertence a ninguém. A analogia do teatro é fantástica, eu admito. Ela explica muito bem a mecânica simbólica da democracia. Mas vamos estender um pouco essa analogia. Você já considerou que um palco completamente vazio, permanentemente às escuras, não atrai público nenhum? Mas a peça é a sociedade debatendo, não o espetáculo de um homem só. Sim, mas a peça simplesmente não acontece se o palco não tiver magnetismo. Os atores não podem entrar no palco sussurrando e olhando para o chão, né? O poder precisa projetar o que o Bernard Flynn, que é referenciado de forma brilhante lá no Trabalho do Negreiros, chama de uma imagem majestosa. Uma imagem capaz de evocar perplexidade e admiração no povo. Mas, peraí, essa admiração não seria apenas a primeira etapa de uma alienação política severa? Não, porque a astúcia da razão em Maquiavel exige que a indeterminação do povo ganhe alguma forma. O príncipe não possui uma identidade a priori, sabe? Seu ser está puramente no exterior. Ele existe para os outros. Ele é só uma casca. Ele é a máscara que dá contorno ao povo. Sem a ilusão de consistência que o príncipe fornece, o desejo negativo do povo não encontra limite e nem espelho, e a sociedade civil sequer consegue se enxergar como sociedade organizada. Entendo onde você quer chegar com a máscara. A máscara, a impostura, não é uma falha de caráter do político ou um bug do sistema. Ela é o motor operacional que impede a pulverização completa do tecido social em indivíduos isolados e medrosos, cada um por si. Essa necessidade imperiosa de dar forma a um desejo difuso que me preocupa profundamente. E olha, acho que é um bom momento para a gente fazer uma transição. Porque se deixar o palco vazio é tão aterrorizante assim para a sociedade, não é surpresa que os intelectuais tentem forçar alguém para cima desse palco para nos salvar. Você está falando da leitura do Gramsci, né? Exatamente. O que nos coloca de frente com o erro fatal do Antônio Gramsci. Olha, eu não chamaria de erro fatal. Eu diria que o Gramsci é o teste de estresse perfeito para a nossa divergência de hoje. Sério? Como assim? Vamos lembrar dos Cadernos do Cárcere. Como o Gramsci lia O Príncipe do Maquiavel. Ele não via ali apenas um tratado renascentista de história política. Ele enxergava o príncipe como o arquétipo do Partido Comunista. O famoso príncipe moderno. Exato, príncipe moderno. O Gramsci tenta resolver o problema do vazio unindo teoria e prática. Ele argumenta que a massa, que está mistificada, desorganizada e pulverizada sob o peso dos grandes, necessita fatalmente da mediação do partido para alcançar sua própria vontade coletiva. Ou seja, ele tenta transformar o desejo negativo do povo em um projeto histórico positivo enfiado goela abaixo. Não goela abaixo. A paixão realista, no sentido gramsciano, exige um agente diretor. O povo precisa de uma força que consolide o poder, que trace os objetivos para transformar o mundo. O príncipe moderno é esse mito concreto que mobiliza as pessoas. Mas aí o partido vira o Estado. O Gramsci une a política e a realidade, mostrando que a vontade popular precisa encarnar numa instituição de ferro para agir na história. Não basta contemplar o vazio existencial da sociedade, sabe? É preciso preenchê-lo com um projeto real de emancipação. Mas focar num agente diretor encarnado num partido que detém a verdade é exatamente o que pavimentou o caminho para os piores desastres do século XX. E é por isso que o Lefort rejeita essa solução gramsciana com tanta veemência. A crítica do Lefort é dura, sim. Ao aceitarmos a lógica do Gramsci, não estamos caindo exatamente na armadilha de tentar extirpar a indeterminação da história. É a velha ilusão do intelectual de vanguarda que acha que sabe, que tem certeza do destino final da humanidade. Mas a gente tem que lembrar que o Gramsci estava tentando organizar a classe trabalhadora contra o fascismo que estava engolindo a Europa, né? Não podemos esquecer o contexto prático dele. O contexto histórico é totalmente válido, claro. Mas olhemos para o mecanismo filosófico por trás disso. Gramsci transforma a obra de Maquiavel num manifesto exclamativo. Um manual de instruções. Exato.
Ele lê Maquiavel como um panfleto que garante a marcha triunfal rumo a vitórias futuras, desde que a gente siga cegamente o partido. Mas o Maquiavel do Lefort propõe exatamente o oposto. Um enigma interrogativo. A mecânica do totalitarismo nasce justamente aqui, nessa transição.